Incrível! Sob pressão das forças armadas da Ucrânia, as tropas russas recuam da região de Kherson. Xi Jinping está em pânico. Há um golpe de Estado na China. Generais se voltaram contra o regime. Já são 3.000 presos. Os russos foram derrotados perto de Kupiansk. Há deserção em massa e muitos prisioneiros. Imagens exclusivas de combates nas ruas. Ataque impressionante a uma refinaria de petróleo em Kuban. 4 mísseis Flamengo atingiram com precisão a refinaria envolvida na fabricação de caças. Putin está furioso. Donbass não está vindo. Zelensky recusou 800 bilhões de dólares que lhe ofereceram para sair de Donbass. Exercícios em grande escala da OTAN e da Aliança ensaiam a defesa contra um ataque da Rússia. Escândalo no Fórum de Davos. Representantes do ZEWA, da Rússia e da Ucrânia usaram os serviços de prostitutas. Clima de protesto na Baixcortostão. Uma verdadeira rebelião está por vir. O objetivo é a separação da Rússia. Meu nome é Catarina Esterenko e agora as principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais por aí, pelos caminhos para o YouTube. Na China, está prestes a acontecer um verdadeiro golpe contra Xi Jinping. No Império do Meio, já foram presos 2 generais-chave, suas famílias e cerca de 3.000 militares. Estamos falando, inclusive, do general que é chamado de número 1 na China. Zheng Youxia é o general de mais alta patente do Exército de Libertação Popular da China. Ele é o segundo na hierarquia militar, logo após o presidente da China, Xi Jinping. Segundo a versão oficial, ele e outros militares são acusados de esquemas de corrupção. Mas essa está longe de ser toda acusação. Existe uma versão não oficial, real e, com certeza, mais interessante, sobre a derrubada do regime de Xi. Segundo fontes da publicação, foram feitas as acusações mais graves contra Zhang Youxia em abuso de poder, recebimento de grandes somas de dinheiro por decisões de pessoal e a entrega aos Estados Unidos de dados técnicos-chave sobre o arsenal nuclear da China. Zhang Youxia era considerado uma das figuras mais influentes no exército chinês e fazia parte do círculo mais próximo de Xi Jinping. O Conselho Militar Central, do qual ele faz parte, controla as diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do exército, incluindo pesquisas, desenvolvimento e aquisição de armamentos modernos. Atualmente, Zhang está sob investigação, suspeito de criar grupos políticos. Ou seja, tentativas de construir suas próprias redes de influência, minando a unidade do partido. A investigação tornou-se parte de uma grande campanha de Xi Jinping para limpar o exército de oficiais desleais e corruptos. Mas, mesmo assim, ninguém esperava que acabassem chegando a um funcionário de tão alto escalão. Portanto, há uma turbulência sem precedentes na China, e todas as unidades militares do país estão agora em estado de prontidão para combate. Os ocupantes estão com outra subestação inoperante. Na cidade de Luz, que está temporariamente ocupada, uma explosão atingiu a subestação Kirovskaya. Um incêndio de grandes proporções foi observado no local do impacto. Está lindo. Aguardamos mais detalhes sobre o ataque. Os ocupantes também deixaram de fora alguns países da Rússia. Na noite de 26 de janeiro, drones aliados operaram na refinaria de petróleo em Slaviansk, Cuba. Este é o CRAI de Krasnodar. O fato do incidente já foi confirmado pela SU. Uau! Nossa, se você conseguiu entrar no KSK com 6.000 horas de voo, eu teria conseguido na primeira tentativa. Uau! Este está longe de ser o primeiro ataque contra esta empresa. Em dezembro, a defesa ucraniana atacou as refinarias citadas. Muitos nos assistem em diversos países. Agradecemos seu apoio e temos orgulho de nossos espectadores. Escreva nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer e nos seguindo em flash. Agora vem a parte mais interessante. Uma boa notícia vinda da direção de Kherson. Sob forte pressão das forças armadas da Ucrânia, o exército russo abandonou suas posições na ilha Alexievsky, na região de Kherson. Quem afirmou isso foi o porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin. Na ilha Alexeinsky, nossa inteligência está registrando o abandono das posições.
Isso aconteceu como resultado das ações ativas das forças de defesa da Ucrânia e do baixo estado moral e psicológico dos militares que estavam nessas posições. Continuou limpando Kupiansk dos ocupantes. As forças armadas da Ucrânia mostraram como seus soldados localizaram um grupo inimigo que mantinha posições em um supermercado destruído e em um prédio ao lado. Como resultado, 2 soldados russos foram eliminados e 2 ocupantes foram feitos prisioneiros. Além disso, as forças de defesa mostraram como Kupiansk está agora. Aqui, um dia, a vida é em Nava. Construíam, amavam, criavam filhos, esperavam os entes queridos voltarem para casa à noite. Era uma cidade ucraniana comum, cheia de vida, até que a Rússia chegou aqui. A defesa da cidade continua. Há novidades nas direções de Lima e Borovsk. O comandante das unidades de complexos terrestres de ataque robotizados da 3ª Brigada de Assalto Separada, com o indicativo de chamada Makar, conta que os russos continuam tentando avançar para progredir ainda mais em direção à aglomeração eslava de Kramatorsk, além de tentarem se mover em direção ao rio Oskol. Mas os ataques do inimigo são frustrados pelas tropas ucranianas. O inimigo não desiste de tentar realizar ações ofensivas na direção de Liman, com o objetivo de capturar a cidade de Liman e, em seguida, continuar seus planos de avançar sobre a aglomeração eslava de Kramatorsk. E na direção de Borovsk, também não desiste de tentar avançar em direção ao rio Oskol. Mas todas essas tentativas são completamente frustradas pela nossa defesa resiliente do 3º Corpo de Exército. O inimigo tenta infiltrar seus pequenos grupos através de pontos fracos na defesa dos defensores ucranianos. Tenta se adaptar às condições climáticas e avançar em grupos de 4 a 5 combatentes. Mas essas tentativas são detectadas a tempo, localizadas e eliminadas. Mais detalhes sobre o que está acontecendo na linha de frente ao redor dela neste momento e nosso resumo. A Rússia está rompendo a fronteira novamente. Assim, na região de Kharkiv, as forças armadas da Ucrânia repeliram um novo ataque dos ocupantes, que tentavam romper nossas defesas. Segundo Viktor Tregubov, chefe do Departamento de Comunicações do Grupo de Forças Conjuntas, o inimigo está tentando formar uma chamada zona tampão nas regiões de Kharkiv e Sumy. No entanto, apresenta falhas. Ao mesmo tempo, aparentemente entendendo suas perspectivas, aqui o exército russo quase não utiliza veículos blindados pesados e avança com pequenos grupos de infantaria, de 15 a 20 pessoas. No entanto, a tática de avançar em colunas foi usada pela Rússia em outra direção, em Krofusk. O resultado não foi menos previsível. Ainda na aproximação, o grupo foi detectado pelos nossos drones de reconhecimento. Depois disso, foram atingidos por drones de ataque e artilharia. A coluna russa foi destruída em campo aberto e a infantaria foi eliminada na mata. A artilharia foi destruída por ataques precisos dos drones kamikaze ucranianos. No local, restaram para os russos apenas veículos queimados, corpos mutilados e 3 prisioneiros que aumentaram o fundo de troca da Ucrânia. A tentativa dos russos de atacar Pokrovsk com pequenos grupos também terminou em fracasso, segundo o 7º Corpo das Tropas Aerotransportadas. Já de outro lado da cidade, na zona industrial ao noroeste, os drones de ataque atingiram as forças atacantes. Depois disso, as posições onde os ocupantes estavam escondidos foram destruídas pela artilharia de calibre 155 mm. Resultado, 3 soldados de assalto foram despedaçados antes mesmo de conseguirem ocupar suas posições, abandonados pelos próprios companheiros, sem evacuação nem cobertura. Eles, aparentemente feridos desde o início, acabaram ficando para sempre deitados no chão congelado. Curiosamente, apesar do fracasso total na região de Pokrovsk em 2026, os russos não se cansam de dizer que o povoado foi capturado e está sob seu controle. Segundo especialistas, o objetivo principal é atingir os Estados Unidos, com quem estão ocorrendo negociações no mundo árabe. Estamos falando agora sobre a nação dos Emirados Árabes Unidos, um país localizado na Península Arábica, conhecido por sua riqueza e modernidade. Essa informação falsa está sendo trocada especificamente por fatos. Por último, mas não menos importante, mantenham suas posições perto de Pokrovsk e na própria cidade. As forças armadas da Ucrânia estão sendo beneficiadas pela destruição da logística russa, que sofre ataques diários da Ucrânia.
Como resultado, até mesmo aquelas rotas que a Rússia já considerava principais deixam de funcionar, e o inimigo simplesmente não consegue se concentrar de forma eficaz e avançar para o ataque. Agora estamos identificando seus pontos de concentração na cidade, contra-atacando e realizando ataques em locais específicos de sua localização. Ou se aproximando. Onde estão as tropas? Agora é importante atacar a logística e o sistema de abastecimento das tropas russas. Aqueles que estão em Pokrovskoye, por exemplo, na direção de Mirnograd, isso é muito bom. Organizamos a logística, praticamente cortamos para eles. Embora eles estejam parcialmente na cidade de Mirnograd, nós mantemos posições lá, boas áreas fortificadas, sem logística. Eles não conseguem atacar de forma eficaz. Além disso, se antes, na direção de Pokrovskoye, a Rússia constantemente estabelecia prazos para a queda da defesa ucraniana, agora não se fala mais nisso. Por outro lado, previsões cautelosas começam a ser feitas pelas forças de defesa. Em particular, se conseguirmos resistir em Pokrovsk até março, depois disso a Rússia simplesmente não conseguirá mais avançar aqui. Se tudo que foi planejado der certo, o exército russo vai começar a emperrar. Ela já está começando a emperrar um pouco hoje, já há os primeiros sinais disso. No entanto, ela se apoia em uma quantidade insana de pessoal, mas emperrar até a primavera é bem provável e essas perdas realmente devem aumentar. E vão ser, se ainda não são totalmente críticas para os russos, mas repô-las vai realmente se tornar muito difícil. Vale mencionar também o sul da Ucrânia. Na última semana, o segundo ponto mais quente desta guerra foi a localidade de Guliaipole. Há cerca de uma semana, os russos vêm transferindo ativamente reservas para lá para tentar manter o ritmo do avanço. No entanto, já hoje fica claro que essa ideia fracassou. Bem no próprio Galeipol ontem, de modo geral, estabilizando a situação, nós, alguns dias atrás, reforçamos as reservas tanto em nível de brigada quanto de regimento, com pessoas mais experientes. Não apenas, digamos, nossas unidades que foram formadas como voluntários e que estavam nesse setor. Agora são profissionais que atuam em pontos específicos do próprio Guliaipole. Além disso, no comando ucraniano, por enquanto sem revelar detalhes, eles contaram que, no sul, não só conseguem conter o avanço dos ocupantes, mas em alguns lugares também conseguem expulsá-los de suas posições e contra-atacar com sucesso. Hoje podemos dizer que, em uma das direções, devido à frente de Poroskovsk, nossas forças de defesa conseguiram, por exemplo, contra-atacar as posições russas e recuperar nossas antigas posições táticas. Essa é a resposta no campo de batalha. Eu nunca me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma enorme horda, que os supera em número de forma significativa. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não for possível fazer isso financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. A OTAN iniciou os exercícios militares mais amplos deste ano. Está sendo treinado o rápido deslocamento de tropas e equipamentos para o caso de um possível ataque da Rússia aos países bálticos ou à Polônia. Segundo o jornal Bild, a Alemanha desempenha um papel fundamental nos exercícios, tendo se tornado, de fato, o principal centro de defesa da OTAN. Para o país, estão sendo transferidos mais de 10 mil militares de 11 países membros da aliança. Nos exercícios estão envolvidos 17 navios, 20 aviões militares e cerca de 1.500 unidades de equipamento pesado, em especial tanques, sistemas de mísseis e caminhões militares. Por sua vez, os especialistas destacam que esses exercícios militares têm não apenas um significado prático, mas também político. Afinal, eles demonstram a prontidão da Aliança do Atlântico Norte para agir de forma coletiva, rápida e coordenada, além de enviar um sinal claro a Moscou sobre a inadmissibilidade de agressão contra os países membros da OTAN. Sobre Davos, ainda não falamos com vocês nesse contexto, com certeza. Essa cidade teve recentemente nas manchetes da mídia por sediar o Fórum Econômico Mundial. Mas agora estão surgindo detalhes mais interessantes. Assim, até às 8 horas, durante o Fórum Econômico, a demanda por prostitutas aumentou acentuadamente. Os meios de comunicação relatam que o número de solicitações relevantes durante o fórum aumentou em aproximadamente 4.000%.
uma plataforma suíça que conecta profissionais do sexo e clientes. Em dias normais, registra uma média de cerca de 2 reservas por dia. O número de pedidos aumentou para 79. Segundo informações da publicação, uma parte significativa dos usuários do serviço durante o fórum veio dos Estados Unidos, dos países agressores da Rússia e da Ucrânia. Também foi observado que, neste ano, a demanda por mulheres negras aumentou consideravelmente. De acordo com a mídia, parte das profissionais do sexo não são profissionais. Entre elas estão estudantes, professoras e viajantes. Para quem procura fontes adicionais, A renda representa o total de recursos financeiros recebidos por um indivíduo ou entidade durante um determinado período, abrangendo salários, investimentos e outras fontes de capital essenciais para a manutenção da estabilidade econômica e do planejamento financeiro a longo prazo em nossa sociedade atual. Incluindo viagens a Paris, voos em jatos particulares para o Dubai ou estadias em chalés de luxo. Eis o outro lado do Fórum Econômico Mundial. Não sei quanto a outras cidades, mas os participantes do fórum apoiaram integralmente a economia de Davos. O karma existe. Em Zhukovsk, perto de Moscou, cerca de 5.000 russos estão sem aquecimento e água quente há vários dias. Neste vídeo, uma mulher reclama com um funcionário da Companhia de Serviços Públicos e pergunta sobre a situação. Mas o funcionário da companhia elétrica teve uma reação tipicamente russa. Que diferença isso faz pra você, hein? Eu moro aqui. Meu filho tá congelando. Vejam, vamos roubar a depressão. Tudo bem, então, por favor, se apresente. Quem é você? No vídeo, a água suja escorre do teto. Devido ao frio, os canos estouraram no prédio. Os russos compartilham fotos de termômetros marcando 13 graus dentro de suas casas. Lá fora, chega a fazer até menos 30 graus. Esses life hackers do pântano também apontaram um ventilador para a boca do fogão a gás, tentando assim... A situação em Murmansk também não é das melhores. A cidade parece um cenário de filme apocalíptico. Em um prédio de vários andares, os canos estouraram. A água jorrou, congelou e virou gelo. E lá também não há eletricidade. O governador regional afirma que, na melhor das hipóteses, levará semanas para restabelecer a energia. Ao mesmo tempo, tradicionalmente, as autoridades não davam a mínima para as regiões. Os canais de televisão federais chegaram a se recusar a fornecer cobertura completa do apagão em larga escala que atingiu Murmansk. Murmansk e Severomorsk estão sem luz após 5 torres de energia caírem com o vento e frio. Foi decretado estado de alerta elevado na região. Lembrando que, em Murmansk, há problemas com luz e aquecimento por causa de um acidente. Belgorod mergulhou no frio e na escuridão. A cidade sofreu o ataque aéreo mais forte de toda a guerra em grande escala. Isso é uma vingança por Kiev, já que nenhum bombardeio bárbaro contra as cidades ucranianas fica sem uma resposta à altura. Com seu terror energético contra a Ucrânia, Putin condenou seu próprio povo a condições extremas de sobrevivência no rigoroso inverno russo. O blackout está se espalhando lenta, mas seguramente pelo território da Federação Russa. Depois de Belgorod, Taganrog e Perm também ficaram sem luz, água e aquecimento. Nada mudou. O bairro está desligado. Pelas informações nos canais russos, Belgorod foi a primeira cidade a sofrer um ataque massivo. No sábado, depois das 21 horas, a cidade foi atacada quase 100 vezes e os moradores locais contaram até 50 explosões poderosas. Os militares ucranianos destruíram completamente o sistema de energia de Belgorod, deixando novamente dezenas e centenas de milhares de pessoas sem luz e sem aquecimento, o que será uma catástrofe para a população local diante do frio de 15 graus negativos que está fazendo agora. Kiev desencadeou a vingança sagrada. Por causa do terror energético nessa região da Rússia, onde estão baseados os bandos de ocupantes e de onde eles fazem suas investidas.
na região de Kharkiv. O ataque foi tão eficaz que as autoridades russas tiveram que inventar às pressas mais uma história mirabolante para tentar justificar a dimensão dos estragos e a incapacidade da defesa aérea russa de enfrentar os drones ucranianos. No fim das contas, o governador da região, Vyacheslav Gladkov, inventou que o bombardeio foi feito por um lançador múltiplo de foguetes HIMARS. Foram os destroços dele que, segundo relatos, moradores locais encontraram perto dos locais da explosão. Pessoal, Bakhmut, a cidade acaba de ser alvejada 3 vezes. Então, dirigimos até a casa e lá estava a Shmiakina. No entanto, o item apresentado pela propaganda do Kremlin como um fragmento de Kimers não resiste a qualquer análise rigorosa. Estes componentes são absolutamente críticos. Imagine um microchip altamente complexo, especialmente se ele for uma peça interna vital de um foguete espacial de última geração. Por esse motivo específico, eu tenho uma forte e fundamentada suspeita de que o triturador de metrô, bem, estou me referindo àquela grande coisa elétrica complicada que a testemunha ocular nos mostrou detalhadamente durante o depoimento anterior. É muito provável que não pertença a nenhum tipo de arma. Descobriu-se que o sistema de defesa aérea russo, tão alardeado por Putin, já não consegue lidar nem mesmo com drones ucranianos comuns. Após os últimos ataques das Forças Armadas da Ucrânia à capital russa, o Kremlin está concentrando cada vez mais forças em Moscou, explicam os analistas, deixando as regiões de lado, praticamente sem defesa antiaérea. A mesma que resta por causa dos apagões ucranianos funciona com grandes interrupções. A defesa aérea russa simplesmente não consegue reagir a tempo. E, como se sabe, ela está bastante enfraquecida e foi significativamente reduzida após inúmeras séries de ataques justamente contra essa defesa antiaérea, em várias regiões diferentes. Mas, em vez de tapar os buracos na sua defesa antiaérea, o comando russo toma uma decisão muito mais simples. A ordem estabelecida deve ser seguida rigorosamente. De ocultar sistematicamente todos os dados e informações detalhadas relacionados aos recentes ataques e chegadas de projéteis na região de Belgorod, bem como em diversas outras áreas fronteiriças que têm enfrentado situações semelhantes ultimamente. No entanto, como evitar um pânico nacional quando o blackout, provocado pessoalmente por Putin e causado pela guerra que ele iniciou, se espalha pelo país numa velocidade sem precedentes? Na lista de cidades e regiões que estão atualmente sem luz e sem aquecimento estão Murmansk, Severomorsk, Zakhamsk, Oriol, Taganrog, região de Rostov, Podolsk, Zaraisk, Hink, Zhukovsk e Elektrostal. Moscou já não consegue lidar com as consequências daquela guerra aérea que ela mesma iniciou. Será que a paz já está próxima? O documento sobre garantias de segurança do ZEUA está 100% pronto. Agora, a Ucrânia aguarda informações sobre a data e o local da assinatura do documento. Foi o que informou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Garantias de segurança concretas para a Ucrânia possibilitam uma data concreta para o fim dessa guerra. Isso é tanto uma guerra na Ucrânia quanto o fim de uma potencial guerra na Europa, porque essas serão garantias de segurança para a Ucrânia, que faz parte do futuro da União Europeia. Para nós, garantias de segurança são, antes de tudo, isso, além das garantias bilaterais de segurança com os Estados Unidos da América. O documento está 100% pronto. Estamos aguardando dos parceiros a data e local, quando e onde iremos assiná-lo. Depois disso, o documento será encaminhado para ratificação no Congresso dos Estados Unidos da América e no Parlamento ucraniano, conforme nossos acordos. Existem garantias europeias de segurança. Elas também preveem a entrada da Ucrânia na União Europeia. Segundo Zelensky, está previsto que a Ucrânia se junte à União Europeia já em 2027. Outras garantias de segurança para a Ucrânia são as garantias europeias de segurança. Isso é uma coalizão de interessados e, o mais importante, a adesão à União Europeia. São garantias econômicas de segurança para a Ucrânia. Queremos o ano de 2027. Estamos falando de uma data concreta, quando a Ucrânia estará pronta. Ou seja, tecnicamente, a Ucrânia estará pronta já no primeiro semestre.
de 2026 para a abertura de todos os clusters, completamente pronta do ponto de vista técnico, estar em 2027, na nossa opinião. O presidente também destacou que a posição da Ucrânia em relação ao território permanece inalterada. Os territórios ucranianos não são objeto de negociação, mas a Rússia tenta forçar a Ucrânia a abandonar seus territórios orientais. E o motivo dessa posição? É claro, para que a Ucrânia não esteja no leste do nosso país. O motivo é compreensível. Eles colocaram isso como objetivo, e por isso está absolutamente claro que eles querem alcançar esse objetivo. No fronte, por enquanto, eles não conseguem fazer isso. Zelensky destacou que as abordagens da Ucrânia e da Rússia são fundamentalmente diferentes, mas, ao mesmo tempo, o lado americano tenta encontrar um compromisso entre essas condições. Estamos lutando pelo nosso país, pelo que é nosso. Não lutamos em território estrangeiro. Então, fico me perguntando que perguntas podem nos ser feitas. Sim, são duas posições fundamentais diferentes, ucraniana e russa. Os americanos estão tentando encontrar um meio termo. Estamos caminhando para uma comunicação em formato tripartite. Esses são os primeiros passos, talvez, para encontrar esse mesmo compromisso. Mas para haver um compromisso, é preciso que todas as partes estejam dispostas a isso. O presidente disse que conversas tripartites são passos iniciais. Acrescentou que, para um acordo, todas as partes devem estar prontas. Ressaltou que isso não envolve só Ucrânia e Rússia, mas também dos parceiros envolvidos no processo de negociação. Como relataram os meios de comunicação estrangeiros, os Estados Unidos até esperam que um encontro presencial entre Putin e Zelensky aconteça em breve. O representante oficial sugeriu que, se a próxima reunião tripartite em Abu Dhabi for mais bem-sucedida, isso pode levar a um encontro entre as partes em Kiev ou Moscou, algo que não acontece há muitos anos. Acreditamos que esses encontros devem acontecer antes da reunião dos líderes. Achamos que não está longe. Se continuarmos seguindo o caminho atual, vamos chegar a esse momento, acrescentou o funcionário americano. Também lembro que, antes da reunião em Abu Dhabi, a mídia ocidental noticiou que ofereceram 800 bilhões de dólares à Ucrânia para que ela saísse do Donbás. Mas Zelensky deixou claro sobre o Donbás. Não está à venda. Lembro também que, recentemente, a Rússia declarou que a Ucrânia deve entregar também a região de Donetsk, a região, e essa é a principal exigência deles. Mas vamos voltar às declarações de Zelensky? O presidente da Ucrânia as fez durante sua visita à Lituânia. Em Vilnius, Zelensky se encontrou não só com Gitanas Nausėda, mas também com o líder da Polônia, Karol Nawrocki. Foi acordado apoio energético à Ucrânia e o fortalecimento da nossa defesa antiaérea. Zelensky também se encontrou com a líder da oposição belarrussa, Svetlana Tikhanovskaya. Por isso, o presidente da Ucrânia também falou sobre Belarus, mais precisamente sobre sua dependência da Rússia. O povo da Bielorrússia ainda precisa conquistar uma verdadeira proteção para suas vidas. Por enquanto, o cão Spitz branco de Lukashenko tem mais direitos do que o povo da Bielorrússia. Infelizmente, houve uma chance em 2020 de mudar isso, e tenho certeza de que ainda haverá outra chance, mas naquela época simplesmente não houve apoio suficiente para os bielorrussos. E agora, todos nós sentimos o quanto ficou mais difícil, mais caro e mais perigoso para todos, por causa dessa dependência. Se pensa sobre isso, escreva pra gente. O Kremlin não está pronto para negociações reais sobre o fim da guerra e está ganhando tempo. Foi assim que um alto funcionário da inteligência externa avaliou o estado atual das negociações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Além disso, a Rússia está expandindo sua indústria militar. Então, o que a Rússia está fazendo para prolongar a guerra e será que vai intensificar seus ataques contra a Ucrânia? Mais sobre isso na reportagem a seguir. Os russos querem a guerra. O Kremlin não está pronto para negociações reais sobre o fim da guerra. É o que informa a inteligência ucraniana. Segundo Oleg Lugovsky, primeiro vice-chefe do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia, Moscou agora aposta não no diálogo, mas em ganhar tempo. O Kremlin acredita que uma ofensiva na linha de frente e o terrorismo energético com apagões permitirão quebrar a resistência dos ucranianos e impor suas condições. O próprio sistema energético é o alvo de Putin. O objetivo dele é a sociedade ucraniana, que deve pressionar o governo ucraniano e forçá-lo a se render. O representante da inteligência ucraniana também comentou sobre as chamadas linhas vermelhas do Kremlin nas negociações. Segundo ele, na Rússia existem várias dessas linhas e elas são ajustadas de tempos em tempos.
Entre as exigências principais estão a não adesão da Ucrânia a alianças de segurança e a ausência de tropas estrangeiras em seu território. Ao mesmo tempo, Lugovskoy destacou que Moscou pode, a qualquer momento, formular novas linhas vermelhas para prolongar o processo de negociação. A Rússia está pronta para negociações. A Rússia quer negociações sobre a rendição da Ucrânia. E a Rússia está pronta para negociar a rendição da Ucrânia. Os Estados Unidos, mais precisamente, a administração Trump está pronta para negociações de paz. Eles não se interessam pelos parâmetros da paz em si. O que interessa a eles é o cessar-fogo. O que interessa à Rússia é o fim da Ucrânia, sua existência, a rendição da Ucrânia. O que nos interessa é uma paz justa. Outros fatos também mostram que a Rússia, na verdade, não está interessada na paz. O Kremlin está aumentando a produção militar para continuar o terror nas cidades ucranianas. Em particular, a Rússia começou a usar contra a Ucrânia um novo modelo de drone de alta velocidade, o Geran 5. Ao mesmo tempo, os principais componentes desses drones a jato, segundo a inteligência ucraniana, são fornecidos por empresas chinesas e ocidentais. Isso foi relatado pelo jornal britânico Guardian. Desde o início deste ano, 2 desses drones foram abatidos, um perto de Kiev e outro perto de Dnipro. O Geran 5 tem um alcance de voo de pouco menos de 1.000 quilômetros e pode transportar uma carga de 90 kg. Supõe-se que a Rússia espera expandir ainda mais o alcance dessa arma, lançando-a do ar a partir de um avião a jato tripulado. A Rússia quer arrasar a Ucrânia, destruir o país como Estado. Esse é o objetivo de Putin. Ele está disposto a alcançá-lo tanto por meios militares quanto por qualquer outro meio. Se isso pudesse ser alcançado por meios diplomáticos, ainda mais com o levantamento automático das sanções contra a Rússia, isso é só um bônus. E isso nós vemos. Os europeus veem, os americanos veem. Cada um tem seus próprios objetivos. A nossa tarefa é sobreviver. A tarefa dos europeus é manter a estabilidade no continente europeu e não permitir a ameaça russa vinda do leste. A tarefa do Trump é marcar mais um ponto para si mesmo. Eu parei mais uma guerra, de preferência lucrando bem com isso. Na verdade, nem é de preferência, é obrigatório. Gerando e obtendo consistentemente uma margem de lucro comercial extremamente significativa e resultados financeiros muito positivos que superam todas as expectativas iniciais através destas operações bem-sucedidas. Neste exato e preciso momento da nossa análise detalhada, podemos observar claramente que... Atualmente, observa-se um aumento no número de drones desse tipo. Shahed, equipados com câmeras de vídeo, transmissão online, radiomodem, em comparação com o número total desses VNTs. A implementação dessa modernização exige o uso de equipamentos especializados e a presença de operadores devidamente treinados. Entre outras inovações relatadas este ano pela inteligência ucraniana, drones Geran 2 que supostamente estão sendo equipados com mísseis antiaéreos portáteis para atingir aviões ucranianos e tentar interceptá-los. Tudo isso aponta para uma coisa: a Rússia não pretende parar a guerra, pelo contrário, está fazendo de tudo para intensificar e endurecer seus ataques. O regime de Bashar al-Assad na Síria foi derrubado ainda em 2024. Após a queda do governo, a família Assad foi para Moscou, onde foi recebida de braços abertos, como um aliado fiel da Rússia, no Oriente Médio. Mas uma compreensão semelhante de que a Síria está perdida para a Federação Russa só agora começou a chegar a Putin. E o que vemos? A Rússia está retirando suas tropas da Síria. Na região do Kurdistão, os exercícios militares planejados para o ano de 2024 estão ocorrendo em um ritmo consideravelmente mais lento do que o esperado originalmente pelas autoridades locais. Paralelamente a esse desenvolvimento, diversos relatórios e fontes diplomáticas indicam que está havendo uma redução drástica e muito significativa do contingente militar russo estacionado no território da Síria, o que pode alterar o equilíbrio de poder na região do Oriente Médio de forma permanente e profunda nos próximos meses. Síria, Venezuela, Irã.
Esperamos que a Rússia perca todos os seus aliados e que cada país onde os amigos de Putin, os ditadores, governaram, se torne livre. Trump admitiu que os EA usaram sua nova arma secreta. Isso aconteceu durante a operação na Venezuela para prender o ditador Maduro. Em uma postagem, o presidente americano chamou a arma de discombobulator e disse que está proibido de dar mais detalhes sobre ela. Mas especialistas já suspeitam que se trata de um desenvolvimento de ponta na área de armas de energia. Detalhes abaixo. Os inimigos dos Estados Unidos estão horrorizados. Washington inventou e já testou uma arma secreta no campo de batalha. Segundo Donald Trump, a primeira utilização ocorreu durante a operação para capturar o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Descompressor. Você não pode falar sobre isso. Eles nunca conseguiram lançar seus mísseis. Eles tinham mísseis russos e chineses e nenhum deles funcionou. Nós entramos, eles apertavam os botões, mas nada funcionava. Eles estavam totalmente preparados para o nosso ataque. A palavra discombobulator, traduzida do inglês, significa confundir ou desorientar. Após o chefe da Casa Branca, o Pentágono também confirmou a existência da nova arma. O conceito de mortalidade refere-se à condição de ser mortal ou à ocorrência de mortes em uma determinada população durante um período específico de tempo. Viajando na velocidade da luz, o domínio da tecnologia de energia direcionada manifesta-se de forma intensa. Os indivíduos afetados podem experimentar sensações severas de tontura, náusea persistente, dores de cabeça agudas e diversos problemas complexos de audição que impactam o bem-estar geral. Estávamos em alerta, mas de repente todos os nossos sistemas de radar desligaram sem qualquer explicação. A próxima coisa que vimos foram drones. Vários drones voando sobre nossas posições. Em algum momento eles lançaram alguma coisa. Eu não sei como descrever isso. Pareceu uma onda sonora muito intensa. De repente, senti como se minha cabeça tivesse explodido por dentro. Todos nós começamos a sangrar pelo nariz. Alguns vomitaram sangue. Caímos no chão, sem conseguir nos mexer. Os EUA não estão escondendo isso. As armas testadas com sucesso em Caracas poderiam posteriormente ser direcionadas contra Pequim e Moscou. Há 3 noites, no centro de Caracas, Venezuela, quase 200 dos nossos melhores combatentes americanos marcharam em direção ao centro da cidade. Parece que a defesa antiaérea russa não funcionou muito bem, não é mesmo? Mas os EUA não estão sozinhos em seus desenvolvimentos. A maioria das potências avançadas está investindo ativamente no desenvolvimento das armas do futuro. Canhões a laser, como sistemas de defesa antiaérea, são capazes de derrubar tanto pequenos drones quanto mísseis e grandes aviões. Esse tipo de armamento está sendo amplamente implementado nas forças armadas, por exemplo, da China, Grã-Bretanha, França e Israel. Em 2023, o Japão foi o primeiro do mundo a testar os chamados Railguns. Essa é uma arma em que, em vez de pólvora para dar velocidade inicial ao projétil, utiliza-se um campo magnético. A substituição de explosivos por tecnologias eletromagnéticas elevou a velocidade dos projéteis a um novo patamar. A velocidade do disparo é de aproximadamente 2.300 metros por segundo, ou, respectivamente, cerca de 8.000 quilômetros por hora, com potência de até 5 milhões de joules NFC. O princípio de funcionamento é um acelerador eletromagnético de massas, que acelera um projétil condutor ao longo de 2 trilhos metálicos usando a força de Ampéria. Além dos railguns, as superpotências também estão trabalhando em armas e canhões eletromagnéticos. A chamada EMC, ao induzir corrente de alta tensão e pulsos eletromagnéticos de alta frequência, desativa equipamentos elétricos e eletrônicos. Inimigo. Neste caso, estamos falando tanto de equipamentos militares que utilizam eletrônica, quanto de mísseis equipados com componentes modernos, seus próprios radares de busca de alvos, sistemas de guiamento ou simples receptores de navegação GPS.
No momento, está sendo desenvolvido principalmente o potencial de defesa, mas não se descarta, consequentemente, o desenvolvimento de armas ofensivas, ou seja, não apenas a neutralização de meios aerobalísticos de ataque, mas também a destruição direta das plataformas de lançamento. Parece que é isso. Com que Putin e seus ocupantes podem responder a isso? São mísseis antigos de desenvolvimento soviético, assim como novos sem equivalentes, novos know-how inexistentes que por enquanto só existem em vídeos de propaganda desenhados. 5, 4, 3, 2, 1, lançamento em direção a Washington. O Kremlin está perdendo influência nas regiões. Os protestos na Bashkortostan estão crescendo. Companhias clandestinas e os basquirs estão oferecendo resistência. Os participantes do movimento fazem grafites. Azaltek, uma palavra em basquir que significa liberdade. Além disso, começaram a aparecer panfletos em locais públicos com apelos aos basquirs sobre o fato de que chegou a hora de resistir ao poder russo. A resistência clandestina convoca as pessoas a se juntarem a eles e apoiarem os protestos e sabotagens em nome da unidade. Ao braço militar da Companhia Bashkort. Ainda há tempo para impedir o triunfo sobre os povos da Eurásia. Ainda há tempo para acabar com o regime do Kremlin. 4 acertos expressivos. A Ucrânia atingiu com mísseis Flamingo uma fábrica importante para a Rússia em Belgorod. Esse local é um dos contratados para a produção de aviões militares russos. Isso foi relatado por analistas de inteligência de código aberto. Os ataques foram realizados contra a empresa Skif-M em 23 de setembro de 2025. Imagens de satélite confirmaram que todos os 4 mísseis atingiram o alvo. Os analistas lembraram que os russos afirmaram que, das 4 mísseis, supostamente apenas uma teria atingido a fábrica. No entanto, de acordo com as imagens de satélite, 4 de 4 mísseis chegaram à área do alvo e o raio de desvio é inferior a 80 metros. A maior área de destruição foi de 25 metros. Analistas afirmaram que a Skif-M é uma fabricante de alta tecnologia, com até 70% de seus produtos sendo utilizados em sua produção. As instalações são projetadas para materiais aeroespaciais na cadeia de produção de aeronaves MiG, bem como do Su-34, 35 e 55. O que você acha dos resultados dos mísseis ucranianos? Isso é tudo. Gostou do vídeo? E não se esquece de se inscrever no nosso canal, Ucrânia Hoje, para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!